Oi, você sabia que existem alguns papais e mamães paulistanos que vão levar os seus filhos para a escola de bicicleta? Pois é, a Raquel Shine é uma delas e eu a entrevistei essa semana. Dá uma olhadinha nessa entrevista e veja se ela tem alguma dica que pode valer para você. Aproveite também para conhecer a coluna dela no vadbike.org. Bom, eu sempre usei o carro em São Paulo, até os 37 anos. Eu nunca me imaginava sem carro em São Paulo, assim, eu nunca imaginei nenhum tipo de locomoção que não fosse o carro. E aí, quando eu tinha 37 anos, eu me separei e o carro ficou com meu ex-marido. E eu comecei a fazer, assim, tudo a pé. Eu morava aqui perto, morava na Vila Beatriz. Minha casa era relativamente longe do metrô, não é tão longe, mas era uma subida. E eu comecei, enfim, a andar muito a pé, só que demorava muito, né? Era cansativo, assim, não era cansativo o caminho, assim, mas demorava, né, para chegar. Um dia eu fui almoçar com uma amiga minha na Vila Madalena e aí ela chegou de bicicleta e eu fui a pé. E eu falei, nossa, você tá de bicicleta, você anda de bicicleta em São Paulo, como que você consegue, né? Como é que você faz nas ladeiras? Aí ela falou, eu desço e empurro, tipo, simples, né? Da outra vez que a gente foi almoçar, eu fui de bicicleta. E assim, fui morrendo de medo, fui meio pela calçada, assim, olhar, eu não sabia muito bem onde eu tinha que andar, sabe, assim, tipo, o que eu tinha que fazer, mas peguei e fui, assim, e foi uma sensação muito boa, sabe, essa primeira vez, assim, tipo, parece que é a primeira vez que você tá andando de bicicleta quando você é criança, sabe, quando você anda na rua e você descobre, assim, que você pode chegar rápido e que você se diverte no caminho, sabe? E, enfim, aí cheguei, fui almoçar com ela e desse dia, assim, pra ir na minha primeira bicicletada, acho que foram 2 semanas, assim, o meu envolvimento, assim, a minha transformação, o meu envolvimento foi super rápido. Eu cheguei em casa, daí ainda meio assim assustada, tal, entrei no Google, né, e digitei como pedalar em São Paulo. Aí caí direto no blog, no site do William, no Vadbike. E aí já olhei assim, decorei tudo que ele falava, tem que pedalar ocupando a faixa inteira, tem que sinalizar, não pode andar na contramão, tal. E eu comecei a seguir as regras direitinho, sabe? Virou um manual assim para mim. Tanto que eu fico super feliz de hoje estar escrevendo pra lá, assim, né? Porque era a minha bíblia, assim. Eu falava, não, aquilo lá não pode. Ele disse que não pode, então não pode. Eu comecei com o tempo, assim, adquirir uma certa segurança para pedalar na rua e conseguir, né, começar a me posicionar. Não me via mais fazendo, assim, outro tipo de locomoção que não fosse com a bicicleta. Eu comecei a pedalar com os grupos em São Paulo à noite, e aí eu comecei a procurar os grupos que eu queria pedalar, enfim, conhecer gente, conhecer caminhos. Aí pedalei com a Tereza lá do Saia na Noite, pedalei com o pessoal da Vila Madalena, enfim, todos os pedais que saíam perto da minha casa, eu ia, e eu nem sabia para onde eles iam, não conhecia ninguém, e eu chegava lá e ficava lá esperando e ia. Ia para Interlagos, ia para, sei lá, qualquer lugar assim eu tava indo. Enfim, aí comecei a descobrir outra cidade. Se for pensar São Paulo, quando você está de carro, o que te remete, assim? É trânsito, violência e trabalho. E aí quando você está de bicicleta, você se livra do trânsito. Eu acho que eu fico menos exposta à violência da cidade, entendeu? Assim, a bicicleta, na verdade, me abriu um monte de caminhos, né? Ela me fez pensar de uma forma diferente, me fez, enfim, resgatar minha segurança. Apesar dela ser um transporte individual, ela te faz ter esse sentimento da coletividade, né? Do coletivo, enfim, de se preocupar com a cidade, né? Da cidadania, dá essa sensação de libertação, né? Total. E aí um dia marcaram uma reunião comigo na Vila Mariana, às 6 da tarde. Eu moro aqui em Pinheiros. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, se marcasse uma reunião comigo às 6 da tarde na Vila Mariana, quando eu ainda usava o carro, eu ia matar a pessoa, falar, como assim que eu vou chegar aí às 6 da tarde, vou ter que sair 1h30 de antecedência, sabe, com 1h30 de antecedência, vou chegar aí esgotada, vou chegar aí nervosa, né, pô, isso é hora de marcar.
E eu fiquei super feliz, porque eu falei, nossa, era verão, e eu falei, nossa, eu vou pedalar, eu vou cortar caminho pelo Ibirapuera, e eu vou pedalar às 5h30, assim, 5h30 eu vou cortar o caminho, vou pedalando por lá. Então, no fim, assim, eu achei o máximo a reunião ser às 6h, que muda totalmente, né, a sua relação com o tempo, a sua relação com a cidade, muda os seus valores também, né, você começa a se desapegar de coisas materiais, assim, você começa a dar mais valores para outras coisas do que para as coisas materiais, por exemplo. Isso é muito nítido, isso é muito rápido, assim, sabe, que você percebe, assim. Eu fui lá na USP, procurei um professor que eu já conhecia, mostrei umas fotos que eu tirava enquanto eu pedalava, e aí queria fazer uma pós-graduação, enfim, focando na cidade, não sabia exatamente o que, mas é que eu achava tão transformador aquilo e achava tão absurdo eu não ter descoberto aquilo antes, sabe? Eu falava, nossa, como assim? Com 37 anos eu comecei a pedalar aqui em São Paulo. Pô, se eu tivesse descoberto isso há 20 anos, a minha vida teria sido tão diferente, mas enfim. Então eu queria falar sobre aquilo e aí ele me deu uns textos para ler. E eu comecei a ler e aí eu fiz esse blog que chamava Ra-Deriva, e eu escrevia só as observações sobre a cidade, de qualquer historinha que eu percebia, assim, sabe, qualquer pessoa que eu conversava na rua, enfim, qualquer coincidência de encontrar a mesma pessoa várias vezes, eu acabava escrevendo. E aí eu comecei a sair com meu filho também, de bicicleta. Na época ele tinha 7 anos, então ele começou a reparar num monte de coisas também, sabe? Então a gente sai, ele sabe o arquiteto que construiu aquele prédio, ele pergunta, ele questiona. E isso é muito legal, assim, sabe? A história da manifestação, eu achei ótimo, assim, ele... Tipo, o que é uma manifestação? Ah, é quando sai pedindo 1,5 m, assim. Só que ele não estava nem na bicicletada, nem nada, mas ele sabia que a gente protestava, pedindo a distância, pedindo respeito e tal. Então, para ele, aquilo ficou na cabeça dele, assim. A gente para na USP sempre, eu levo um monte de fruta e a gente faz um piquenique na volta. Porque eu sei que vai demorar para chegar, para jantar, eu sei que ele está com fome, então a gente para lá, embaixo de uma árvore, principalmente no verão, né? E aí come uma ameixa, uma maçã, não sei o quê, e continua até chegar em casa. Então o deslocamento dele, na verdade, é uma diversão, né? Nossa, todo dia. Eu pedalo com ele bastante na ciclofaixa, também em ruas tranquilas, assim. Para levar ele para a escola, eu demoro 45 minutos. Quando ele vai na bicicletinha dele, eu vou na minha. Porque a gente tem que descer toda a esquina para atravessar, a gente tem que descer da bicicleta. A gente vai pela ciclovia lá da Pedroso, mas depois a gente vai pela calçada, então a gente vai devagar, porque tem carro saindo da garagem, tem gente na calçada, então a gente respeita e vai devagar. Assim, mas eu volto... Esse mesmo caminho que eu demoro 45 minutos com ele, eu volto em 20. Não é o mesmo caminho que eu faço com ele que é o que eu faço sozinha. Então eu sempre procuro caminhos alternativos, assim. É que é complicado mesmo, viu, Alex? É complicado, mas a gente anda, eu ando com ele na ciclofaixa, eu ando com ele em parques, em pedais que tem, assim, de comemoração de alguma coisa. Às vezes eu levo quando eu sei que dá pra levar, entendeu? Quando é passeio. Não, eu fico atenta 200%, assim. Quando eu tô com ele, o meu grau de atenção, assim, é bem maior, assim. Eu vou mais devagar, eu não compartilho pista com carro. E ele até já sabe que todo dia no caminho tem uma parte da rua que a gente tem que pegar, porque não tem jeito, a gente não consegue subir na calçada, não tem, sabe, assim, não tem como. Então ele já coloca a mãozinha, assim, sinaliza, faz assim, sabe? A dica é pedalar onde tem ciclovia, em ruas tranquilas. É que é difícil mesmo, porque você não vai conseguir ciclovia no teu caminho inteiro, né? Você não vai ter ciclovia da tua casa até a escola do teu filho, por exemplo. Você vai ter uma parte do caminho, talvez, né?
Mas agora eu tenho esperança que a cidade comece a se transformar para que a gente possa cada vez mais ter essas opções, sabe? Quanto mais bicicletas na rua, mais seguro a gente fica. Os motoristas começam a ver mais bicicletas e começam a entender que aquilo faz parte do trânsito. Quando eu fiz 15 anos, meu pai me perguntou: o que você quer ganhar de Natal? Eu quero uma bicicleta. Você tem certeza? Daí tenho. Ele falou: você não quer uma joia, assim, você não quer um anel, um colar, alguma coisa? Eu falei: pai, o que eu vou fazer com... né? Tipo, não, eu quero uma bicicleta. Eu tinha certeza que o custo-benefício ia ser a melhor coisa, assim. E aí ele falou: tá bom, quando você tiver uma festa, então pendura a bicicleta no pescoço. Aí eu fiquei pensando nisso quando eu comecei a pedalar, nessa frase dele. Eu falei: nossa, e hoje em dia eu só vou pra festa de bicicleta, então meu pai tinha razão, eu pendurei a bicicleta no pescoço praticamente. Todo mundo gosta de andar de bicicleta, né? Quando teu filho faz 7 anos, qual é o presente? 6, 7 anos, né? Qual é o melhor presente de Natal? É uma bicicleta, né? Que os pais não deixem isso se perder, né, no caminho. Eu acho que a cidade ela só vai ser realmente ciclável, assim, uma cidade preparada para as bicicletas quando as crianças puderem ir para a escola de bicicleta. Quando você puder morar no teu bairro e falar tchau pro seu filho, tchau filho, e o filho de 12, 13 anos vai para a escola sozinho de bicicleta. Quer coisa melhor que isso? Eu acho que pode. Eu prefiro a bicicleta que não é elétrica, mas enfim, na verdade acho que eu nunca usei uma, nunca pedalei numa bicicleta elétrica. Eu não sei como é que seria a divisão dela para andar na ciclovia, por exemplo, sabe? Quer dizer, ela poderia ter os mesmos direitos, né? Usar a ciclovia, ou se ela seria mais uma moto, sabe? Eu não sei exatamente qual seria onde ela entraria, assim, sabe? Então, eu acho que todas as opções de deslocamento, né? Que você ocupe menos espaço, enfim, eu acho que é